Bom dia, sejam bem-vindos à Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que chega à sua 40ª edição, mesclando tradição e inovação para se adaptar aos novos tempos. A Semana Científica, no formato virtual, mantém firme o objetivo de disseminar a pesquisa feita na HCPA, promovendo o intercâmbio de informações e conhecimentos. Participam desta cerimônia de abertura a vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Patrícia Pranck, a diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professora Nadine Clausel, a diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Lúcia Kliman, a diretora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Gisela Souto de Moura, o diretor da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, professor Fernando Grilo Gomes, e a coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação do Hospital de Clínicas e coordenadora-geral da 40ª Semana Científica, professora Patrícia Prola. Passamos a palavra para a professora Patrícia Prola. Bom dia! Ao saudar a vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Patrícia Pranck, e a presidente do Hospital de Clínicas, professora Nadine Clausel, saúdo todas as autoridades já nominadas. Caros colegas, professores, colaboradores, alunos de graduação e pós-graduação e pesquisadores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia especial. Comemoramos o aniversário de 40 anos do maior evento científico dessa casa. Um fórum para discutir, refletir e divulgar a pesquisa que realizamos no dia a dia, mas também um evento que atrai estudantes de graduação e pós-graduação e pesquisadores de outras instituições de Porto Alegre e do Estado. Além do aniversário, comemoramos este ano também a resiliência e a criatividade. Durante o planejamento do evento, apesar de todas as restrições impostas pela pandemia, tínhamos uma certeza: não podíamos deixar de fazer a Semana Científica, e assim nasceu uma semana em novo formato, totalmente virtual, e com várias novidades. Nos próximos dias estaremos imersos na discussão do papel da pesquisa, do ensino, da inovação e da bioética no enfrentamento da Covid-19, e em reflexões de temas muito atuais, como a inserção da pesquisa nas escolas, o uso de dados pessoais sensíveis na pesquisa e desafios da divulgação científica no Brasil. Serão oferecidas 2 oficinas ao longo da semana e estarão conosco convidados e pesquisadores nacionais e internacionais. Como em edições anteriores, a Semana Científica também se consolida como um evento de divulgação de trabalhos de pesquisa. Este ano, 1.039 temas livres foram selecionados para apresentação, sendo 924 como e-pôsteres em um novo site interativo e 115 como temas livres para apresentação oral. Mantendo os esforços de aproximar a pesquisa científica da comunidade, 3 jornalistas farão avaliação e seleção dos melhores trabalhos após avaliação por especialistas. Por fim, a Semana Científica recebe na quinta-feira o evento comemorativo aos 30 anos do Sistema Nacional de Informação sobre Agentes Teratogênicos, o SIAT, que é sediado no Hospital de Clínicas, e contará com a presença do presidente da Academia Brasileira de Ciências, professor Luiz Davidovich, que nos brindará com a conferência de encerramento. Termino agradecendo aos coordenadores adjuntos, professor Daniel Pierre e professora Úrsula Matti, e às comissões científica e organizadora. Em especial, eu agradeço aos colaboradores do GPPG e à Coordenadoria de Comunicação, que não mediram esforços para que esse evento se concretizasse. Muito obrigada pelo prestígio e pela presença e uma excelente semana para todos nós. Vamos ouvir o professor Fernando Grilo Gomes, presidente da Fundação Médica. Bom dia a todos. Queria saudar as autoridades presentes, nossa vice-reitora de pesquisa, nossa presidente do hospital, a professora Lúcia, nossa diretora, e a professora Patrícia, que comanda essa 40ª edição da Semana Científica. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentá-lo pela brilhante programação, e os números estão aí, que revelam
a pujança da pesquisa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em segundo lugar, queria me referir a essa situação toda especial desse ano, de fazer essa semana científica online. A pandemia nos expôs a uma situação inédita em todas as nossas vidas, não só pessoais, mas também como professores e como dirigentes de entidades. E nos levou a um caminho de um aprendizado muito grande. Então, todos nós estamos aprendendo a conviver com essa nova maneira de comunicação que é online, todas essas plataformas, esses softwares que a gente está utilizando. E eu acho assim, ó, que a consequência disso é que se tornou esses eventos acessível a um número muito maior de pessoas, visto o número de trabalhos, de posters, enfim, de tudo que está apresentado. Então, isso é uma coisa muito interessante e eu acho que é um aprendizado para todos nós. E acho que são aprendizados que ficarão, pois facilita a vida de muita gente, né, e pessoas, principalmente, de mais distante, que podem ter um acesso facilitado através da internet. Eu acho que isso é uma coisa assim, fantástica que está acontecendo para todos nós. Bom, em nome da Fundação, quero dizer também que nós conseguimos sobreviver à pandemia, não só com a manutenção de todos os projetos de pesquisa que já estavam em andamento, que eram em torno de 500 projetos de pesquisa, como também o próprio Covid houve, em consequência do próprio GPPG, um aumento do número de pesquisas nessa área. E hoje em dia, inclusive, com as vacinas, nós estamos, né, fazendo a gestão de projetos de vacina, não só aqui no Hospital de Clínicas, são duas vacinas que estão em gestão desses projetos, mas como também no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, que nós também estamos auxiliando na gestão da pesquisa em outra vacina para a Covid. Então, eu acho que o papel da Fundação Médica, que é na gestão dessa pesquisa, facilitar a vida dos pesquisadores, tem muito que ver com a aproximação fantástica que nós tivemos, Patrícia, né, do GPPG, né, do Hospital de Clínicas, através do GPPG, com a Fundação Médica, com a Faculdade de Medicina, com a própria direção do Hospital de Clínicas. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Hoje, para mim, é uma data muito especial, porque eu estou me despedindo da Fundação Médica, meu mandato encerra no final desse mês, né? Então, é uma solenidade que eu estou participando com muito orgulho, né, pela última vez aqui como presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Então, eu queria cumprimentar a todos, desejar uma excelente semana científica, tenho certeza que vai acontecer para todos que vão participar, e deixar meu abraço a todos vocês. Muito obrigado. Com a palavra, a professora Gisela Souto de Moura. Bom dia aos componentes da mesa de abertura dessa 40ª Semana Científica do HCPA, já nominados, e saudando a nossa vice-reitora, a professora Patrícia Pranck, saúdo os demais componentes da mesa. Bom dia aos participantes deste evento e um bom dia especial para a professora Patrícia Prola, que coordena o grupo de pesquisa e pós-graduação neste momento histórico de 40 edições da nossa Semana Científica. Para além do aspecto histórico, o evento ocorre num formato totalmente diferente, com atividades online para respeitar a necessidade de distanciamento em virtude da pandemia. Pandemia que trouxe uma situação desafiadora para a academia e para os serviços de saúde, e que exigiu um reinventar de práticas, de comportamentos e de relações pessoais. Neste contexto, o conhecimento científico foi o grande aliado para enfrentar o desconhecido e superar dificuldades, trazendo oportunidades, por outro lado, para a pesquisa. A Semana Científica está completando sua 4ª década. Nossa escola de enfermagem também está fechando década. Em dezembro, nós completamos 70 anos. São 70 anos contribuindo para a história e para a ciência do cuidado de enfermagem no Brasil, além da formação ininterrupta de profissionais enfermeiros. Neste percurso, há pouco mais de 10 anos, implantamos o curso de graduação em saúde coletiva e, desde então, formamos profissionais também nesta área. O HCPA
é o laboratório para o ensino e campo para a pesquisa para a nossa escola. A enfermagem que aqui desenvolvemos tem sido reconhecida como modelo de atuação no país e no exterior. O grupo de pesquisa e pós-graduação tem apoiado nossa trajetória na pesquisa e contribuindo para a geração de novos conhecimentos para o cuidado de enfermagem. Aproveito para agradecer por essa parceria de tantos anos. A Semana Científica é uma oportunidade para divulgar e compartilhar o conhecimento científico que está sendo desenvolvido por docentes, acadêmicos, profissionais e pesquisadores. Conhecimento que possibilita oferecer serviços de alta qualidade para alcançar melhores condições de saúde para a população. Parabenizo a professora Patrícia e a comissão organizadora pela excelente programação desta 40ª edição da Semana Científica e desejo um ótimo evento aos participantes. Muito obrigada. Passamos a palavra para a professora Lúcia Kliman. Bom dia a todos, bom dia, professora Patrícia Pranck, nossa vice-reitora, professora Nadine Clausel, nossa diretora-presidente, minha colega de gestão frente à Escola da Enfermagem, eu aqui na Faculdade de Medicina, a professora Gisela Souto de Moura, professor Fernando Gomes, tão parceiro da Fundação. Meu microfone, pelo jeito, estava desligado. Então, professora Patrícia Pranck, uma alegria recebê-la, nossa vice-reitora, professora Nadine Clausel, nossa diretora-presidente, nossa colega de gestão frente à faculdade, à Escola de Enfermagem, professora Gisela Souto de Moura, professor Fernando Gomes, tão parceiro, presidente da Fundação Médica, e a professora Patrícia Prola, que com excelência, mais uma vez, está à frente do GPPG e coordenando essa Semana Científica. É um privilégio estar representando a Faculdade de Medicina neste ano histórico. Se estamos comemorando os 40 anos do GPPG, os 10 anos da escola, do curso de Saúde Pública da Escola de Enfermagem, comemoramos também os 20 anos do nosso curso de nutrição. E este ano, que é um ano ímpar, em que toda a base do trabalho do Hospital de Clínicas, o ensino, a pesquisa e a assistência estão tão em voga com essa pandemia que tem assolado a nossa sociedade, o nosso mundo, e nós temos, com a união com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tanto da Faculdade de Medicina, da Escola da Enfermagem e de tantas outras unidades parceiras, temos colaborado com a nossa sociedade no sentido de propiciar uma educação de qualidade, de propiciar uma assistência de qualidade e levar a informação científica mais confiável a toda a nossa sociedade. Então, professora Patrícia, receba, em nome de toda a Faculdade de Medicina, os cumprimentos pelo desenvolvimento dessa Semana Científica e leve a toda a nossa comunidade também os parabéns pela excelência do trabalho desenvolvido nesse ano. Muito obrigada. Com a palavra, a professora Nadine Clausel. Bom dia a todos. Queria primeiramente saudar a nossa vice-reitora, professora Patrícia Pranck, representando o nosso reitor nessa primeira de várias solenidades que vamos compartilhar aqui no Hospital de Clínicas, na nossa Semana Científica tradicional, parceria com a Universidade Federal. Saudar a professora Lúcia Kliman, o professor Fernando, a professora Gisela e a professora Patrícia Prola, grande batalhadora junto com toda a equipe do GPPG, para fazer acontecer, né, essa Semana Científica nesse ano tão improvável, né? E nós aqui no Hospital de Clínicas mergulhados
mergulhados de uma forma muito, muito importante, né, lidando com a pandemia. Em alguns momentos se questionou se haveria condições de adiante, né, com uma semana científica, como fazer, né, todo mundo aprendendo a lidar com as reuniões virtuais, como disse o professor Fernando, a gente aprendeu muito, as coisas se aproximaram bastante, mas a gente sente falta, né, de estar junto. Então, nos questionamos, e eu acho que a equipe da professora Patrícia, junto com a professora Úrsula, o Daniel, o Goldin, e o apoio da nossa comunicação, conseguiram montar, né, essa semana. Vai ficar na história, né, por definição, né, 40ª semana no ano da pandemia, o ano que não deveria ter existido, né, mas que está nos trazendo muitos aprendizados, e eu tenho a convicção de que nós vamos sair mais fortes de tudo isso, tanto quanto o Hospital de Clínicas. Mais uma oportunidade aqui de agradecer tremendamente a todo mundo, toda a comunidade do hospital lutando com essa pandemia que ainda não acabou e que a gente não sabe direito como é que vai ser. Mas a gente sabe que a gente está começando hoje uma semana científica que vai ser vibrante, vai ser com muitas curtidas, né, professora Patrícia, com todos os meios digitais aí à disposição. Todos vamos aprender, acho que a gurizada, para quem a gente faz muito essa semana científica, nossos alunos de graduação e de pós, muito mais habituados do que nós a curtir as coisas em mídias sociais, vão nos ensinar muito sobre como é que se faz um evento vivo, inesquecível, tenho certeza. Então, queria, mais uma vez, parabenizar o grupo que se organizou, enfrentou o desafio. Vamos lá e vamos acompanhar dia a dia o desenrolar e ver quais são as grandes contribuições de pesquisa que o Hospital de Clínicas continua a trazer para a nossa comunidade em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, força, estamos juntos. Ouviremos agora a vice-reitora, professora Patrícia Pranck. Bom dia a todos. Saúdo, primeiramente, a diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutora Nadine Clausel, a diretora da Faculdade de Medicina, doutora Lúcia Kliman, diretora da Escola de Enfermagem, doutora Gisele de Moura, diretor da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, doutor Fernando Gomes, e a coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação do Hospital de Clínicas e coordenadora geral dessa 40ª Semana Científica do Hospital de Clínicas, Patrícia Prola. Saúdo a toda a comissão organizadora do evento. Já conheço muito o trabalho batalhador da doutora Patrícia Prola, então é uma satisfação estar aqui. Parabenizo novamente esse brilhante trabalho, esse brilhante desempenho que você e sua equipe teve para desenvolver essa 40ª Semana Científica. É uma honra participar dessa Semana Científica do Hospital de Clínicas, que completa 40 anos ininterruptos de uma atividade de tradição de Semana Científica do Clínicas, onde estamos num ambiente agora virtual, mesclando a tradição e a inovação nesses novos tempos. Nós nos reinventamos e começamos a descobrir novas formas de nos comunicar com os outros. E realmente, acho que estamos num avanço. Começamos a aprender novas tecnologias e estamos aqui evitando que sejam interrompidas atividades tão importantes quanto essa semana acadêmica, essa semana científica. O Hospital de Clínicas, com toda a sua competência e sempre a tradicional inovação do Hospital de Clínicas, proporciona mais uma vez, através dessa semana, excelente aprendizado a todos os participantes. Precisamos destacar a importância do Hospital de Clínicas na educação, dos alunos de graduação da URGS e os alunos de pós-graduação. Então, é importantíssima essa participação, essa interação que sempre houve e cada vez mais se fortalecendo entre o Hospital de Clínicas e a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com certeza, ao longo desses 40 anos dessa Semana Científica do Hospital de Clínicas, a excelência se faz presente em todas as áreas do nosso conhecimento do Hospital de Clínicas, associando também a sua parceria com a URGS. E tenho certeza que, mais uma vez, toda essa programação científica que foi organizada pela doutora Patrícia Prola e toda a sua equipe, só irá contribuir mais uma vez para o engrandecimento da ciência, não só do Estado, como do país.
Cumprimento a presidente do Hospital de Clínicas, a doutora Nadine, pela excelente gestão que vem desempenhando. Conseguimos ver o avanço e a belíssima expansão do Clínicas. É um orgulho para a cidade ter esse hospital conosco. É um orgulho para a URGS poder ser parceira do Hospital de Clínicas. Então, cumprimentamos a doutora Nadine e toda a sua equipe pelo papel que tem desempenhado nessa gestão do hospital. Muito obrigado, tenhamos todos um ótimo evento e um bom dia a todos. Vamos assistir agora ao vídeo comemorativo dos 40 anos da Semana Científica. No ano em que se comemora os 40 anos da Semana Científica do Hospital de Clínicas, é importante a gente lembrar um pouquinho que esse é um fórum que procura dar uma identidade para aquilo que se faz aqui no hospital e que é resultado da formação de recursos humanos na área de pesquisa, bolsistas de iniciação, alunos de mestrado e doutorado, pós-graduandos, de uma forma geral, há muitos anos. Então, revivendo um pouco a Semana Científica nessa década, o evento de uma semana, os trabalhos eram iniciados e se intensificavam nos 2 últimos meses. A gente iniciava cerca de 6 meses antes, né? Pelo volume de trabalhos inscritos, pelo número de conferencistas convidados, pelos cursos que eram programados para a semana, tá? Chegava a ser até mesmo exaustivo, mas era extremamente prazeroso e gratificante quando da sua abertura visualizávamos o saguão superior repleto de trabalhos, o anfiteatro e os auditórios repleto de estudantes, professores e funcionários. Era muito gostoso, tá? Sinto agradecida, honrada e emocionada pelo convite de participar desses 40 anos da Semana Científica. Para mim é uma honra muito grande de estar podendo registrar com as minhas fotos a Semana Científica do Hospital. É um evento muito importante e eu consegui, de alguma maneira, eternizar essas imagens para ter essa história contada, né? Eu tive a oportunidade em todos esses anos de conviver com muitas pessoas importantes no hospital, muitos mestres que eu considero mestres, professores que aqui viveram a vida toda, hoje em dia já estão até aposentados e tem alguns que ainda estão aqui trabalhando também, né? Então eu considero que a Semana Científica faz parte de um ciclo que sempre vai ter dentro do Hospital de Clínicas. A Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ela resume, por um lado, a pesquisa feita durante aquele ano e, por outro lado, ela estimula, e de uma maneira muito intensa, a excelência da produção de trabalho do hospital. Nesse período, eu estive, para grande honra minha, na direção, na coordenação do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação, do GPPG, ao qual a Semana Científica sempre esteve vinculada. Em 91, que é o início da década, nós já tínhamos 20 anos de Semana Científica. 20 vezes fizemos a Semana Científica. Uma evolução foi positiva, de um número relativamente reduzido de estudos da década anterior, de 80, 90 estudos, chegamos a centenas de estudos. Reuniões, participação muito intensa de professores, alunos, funcionários. Em 1991, o Hospital de Clínica atingiu a maioridade. Tínhamos 21 anos. E eu lembro precisamente das palavras, as palavras do nosso presidente na ocasião, Carlos César Albuquerque, quando ele disse: Temes, pela pesquisa, agora nós estamos atingindo, o hospital está saindo da adolescência. Estamos agora com 21 anos. E uma produção importante de pesquisa.
Então, a pesquisa está tirando o hospital da adolescência. Foram essas as palavras do Carlos César. E assim foi feito. Alunos, funcionários, professores, todos integrados na Semana Científica, discutindo ciência. Esse é o hospital que tanto nos orgulha e eu adoro saber que eu fiz parte dessa história. E sempre é um orgulho para nós, a cada ano, ver a qualidade dos trabalhos que são apresentados pelos nossos alunos, usando as melhores plataformas, né, de submissão eletrônica, sem deixar de ter uma ideia do todo, né, de como é que se faz uma evolução de um evento científico, que também não deixa de ser, né, como é que se organiza um evento científico. Então, também é uma maneira de envolver todos esses atores, avaliando os trabalhos, participando das comissões julgadoras. Isso depois vai ser muito importante quando várias dessas pessoas que vão sair daqui vão ser líderes nas suas áreas e vão organizar eventos. Então, a manutenção da Semana Científica por 40 anos, ininterruptamente, é um grande orgulho para o Hospital de Clínicas e eu desejo que assim permaneça por muitos anos. Então, para mim, é uma alegria estar participando da coordenação dessa Semana Científica de edição 40. Primeiro porque a gente está festejando 40 anos ininterruptos de Semana Científica, que eu acho que é uma grande conquista para todos na instituição. E segundo que, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou esse ano, a gente não desistiu e a gente vai ter uma Semana Científica comemorativa. Então, nos últimos anos, tradicionalmente, a Semana Científica vem sendo organizada numa ação conjunta do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação e da Coordenadoria de Comunicação. São dezenas de pessoas que trabalham ativamente para a gente ter um evento que atinja a todas as pessoas da instituição, não só os pesquisadores, mas acho que é uma oportunidade para que todos nós possamos mostrar o nosso trabalho, para a gente poder ter mais integração entre as equipes da instituição e para que a gente possa desenvolver novas ideias e novas cooperações. Eu penso que um dos grandes desafios para os próximos anos é a gente conseguir, né, manter todos os anos essa Semana Científica viva e cada vez melhor, né, e aumentar a interação entre as pessoas que trabalham com pesquisa em todas as áreas do hospital. Hoje não tem área do hospital que não tenha alguma relação com alguma atividade de pesquisa, isso nos dá muito orgulho e a Semana Científica serve para a gente poder mostrar todo esse trabalho belíssimo da nossa comunidade. Agradecemos a participação das autoridades nessa abertura e convidamos para que continuem assistindo ao evento. Vamos passar a condução das atividades para a professora Sandra Fux, coordenadora da conferência A Transformação da Ciência nos Últimos 40 Anos e o HCPA. Uma ótima semana para todos nós. Obrigada. Bom dia. É um prazer estar aqui na presença de vocês, anunciando a participação do conferencista que segue a minha apresentação, mas o professor José Goldin vai aguardar uns minutinhos, onde eu tomei a liberdade de pensar e de trazer uma reflexão para vocês sobre a trajetória. O momento que vive o Hospital de Clínicas com a sua Semana Científica é a cerimônia máxima que celebra a pesquisa realizada dentro do hospital. E isso é refletido pela qualidade dos trabalhos, como já foi informado. Mas isso iniciou há muitos anos atrás e eu queria fazer um destaque muito particular de alguns coordenadores e presidentes que trouxeram a marca forte da pesquisa para o centro da atuação do hospital. Alguns desempenhos de excelência, iniciando pelo professor Jorge Luiz Gross, que foi o primeiro coordenador do GPPG, atendendo a missão estabelecida pelo professor Carlos César Albuquerque,
que era um cardiologista, que fazia assistência, mas não se destacava por isso, se destacava por ser um brilhante administrador. E ele receberia o prêmio, inclusive, mais adiante, pelo modelo de gestão do Hospital de Clínicas centrado na inovação e aumento da produtividade. Na época, por que o professor Carlos César Albuquerque criou o GPPG? Porque a pesquisa e a assistência se misturavam na mesma área física e quem custeava a pesquisa era o Sistema Único de Saúde, seja em consultas, procedimentos e laboratório. Isso estava embutido naquilo que a gente fazia em termos de assistência e ficava claro que a gente tinha que pagar a pesquisa de uma outra maneira. O Gross aceitou essa missão com alguma relutância, mas entendeu que era a responsabilidade dele como um expoente da pesquisa realizada no nosso meio de tomar liderança. E fez isso com muito vigor, dando muito apoio ao grupo que foi selecionado para fazer parte desse momento. Pessoas entraram por concurso, o Marcos Giacomelli, estatístico, eu como epidemiologista, e tínhamos o apoio da Rosa Kusic, que foi a pessoa que organizava o dia a dia da nossa atividade. E o Gross estava sempre presente, dando o seu apoio, o seu toque pessoal. Mas ele gostava mesmo, era de assistência, era de pesquisa, na interação com seus alunos de pós-graduação. Próximo coordenador, a professora Temis Reverbel da Silveira, foi uma entusiasta e vigorosa administradora e tem a seu critério uma mudança no perfil da pesquisa experimental, onde ela centrou lá no Centro de Pesquisa Experimental, digamos, a atuação de todo o grupo de pesquisadores da área. E é muito interessante porque a professora Temis tinha o apoio do professor Sérgio Machado e ela mudou muito daquilo que a gente fazia e de como fazia em termos de pesquisa, mesmo para quem não fazia pesquisa experimental. Coordenadora seguinte, professora Nadine Clausel, atual presidente do hospital, talvez tenha tido a administração mais inovadora do ponto de vista de ampliação da área de atuação do GPPG. Ela trouxe pessoas de diferentes áreas, criou um corpo de funcionários muito dedicados e que fizeram, naquele momento, o máximo para apoiar os pesquisadores que já estavam constituídos em grupos e aqueles que estavam iniciando. Finalmente, a nossa coordenadora atual, professora Patrícia Prola, que administra o GPPG para e em benefício dos pesquisadores. A eficiência dessa gestão se estende à participação dos pesquisadores nas decisões tomadas e na execução das ações. E essa participação aumenta muito a visibilidade daquilo que é feito dentro do hospital. E a professora Patrícia é a motivadora, a concretizadora, digamos assim, da obtenção de uma área no anexo C que não estava prevista, mas que o GPPG vai passar a atuar de uma maneira muito confortável e muito próxima de todos os pesquisadores, dando o apoio de sempre. A última menção é para o apoio dos técnicos, que mais proximamente tem assessorado esse time, e essa gente está na casa, ou esteve, no caso, por muito tempo. Rosane Schlatter e Rafael Zimmer, assessores incrivelmente eficientes e dedicados. E eu tenho certeza que isso é um marco da nossa instituição, o apoio dessas pessoas.
Então, hoje, celebrando essa festa acadêmica com a apresentação dos trabalhos, dos pesquisadores, eu vou chamar o professor Goldin para fazer a sua conferência de abertura. O professor Goldin é graduado em Ciências Biológicas na nossa universidade, fez mestrado em Educação na URGS e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Medicina Clínica Médica, orientado pelo professor Jorge Pinto Ribeiro. Mais importante do que essas formações em diferentes áreas, o professor Goldin, ele criou aquilo que nós temos hoje no Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas. E a sua ação foi reconhecida e ampliada para outras instituições, a própria URGS, e até internacionalmente, como atuando em outra universidade, na Universidade de Zurique, na Suíça. Então, o professor Goldin vai nos brindar com a sua conferência. Por favor, Goldin. Bom dia, professora Sandra. Muito obrigado à comissão organizadora pelo convite. Dizer que é um grande prazer, uma grande honra, né? E um enorme desafio poder estar aqui fazendo essa atividade de abertura da 40ª semana. Eu acho que eu sou das poucas pessoas que estão no hospital que puderam participar de todas as semanas, né? Poucos de nós tiveram essa oportunidade. Eu entrei formalmente no hospital no dia 11 de maio de 81, ou seja, alguns meses antes da primeira semana do hospital. Eu tinha trabalhado como estagiário no serviço de cardiologia de outubro de 1980 até maio de 81. Então, eu sou uma pessoa que pôde vivenciar toda essa trajetória de enorme sucesso da Semana do Hospital. Eu vou apresentar uma série de imagens para vocês, que são imagens que vão ilustrar, através de documentos oficiais do hospital, essa constante luta da luz tentando passar por meio das nuvens, da gente tentar, de alguma forma, clarear, de alguma forma, né, esclarecer o que é isso, que é o grande papel da ciência. Nós vamos fazer uma trajetória ao longo do tempo, e eu me lembrei muito de uma situação que alguns de nós vivenciaram anos atrás. A trajetória da Semana do Hospital começa quando, em 1981, um grupo de pessoas resolve, né, sob a coordenação do professor Nilo Galvão, que então coordenava o grupo de apoio assistencial, a fazer toda uma programação que visava oferecer um panorama para a comunidade interna daquela produção científica que era realizada no próprio hospital. É importante lembrar que, mesmo naquele período, nós já tínhamos um enorme contingente de pesquisadores de renome mundial trabalhando no hospital. Nós tínhamos grupos de pesquisa que atuavam ininterruptamente desde 1953, produzindo ciência de qualidade internacional, e nós tínhamos a possibilidade de ter, naquela época, laboratórios que eram inovadores, que eram totalmente atualizados, que tinham grande parte, né, da tecnologia que no mundo era de fronteira, nós já tínhamos no hospital naquele momento. Então, essa foi a primeira semana, em 1981, em setembro, para comemorar, né, o aniversário do hospital. E se vocês olharem bem, eu estou retirando só partes desses documentos, e eu queria agradecer muito
ao Roberto Esquerdo, né, o chefe de gabinete da presidência do hospital, que conseguiu digitalizar todos os relatórios anuais da história do hospital. Mas nada disso teria acontecido se não houvesse uma situação anterior. Vocês veem que esses documentos estão bastante danificados, né? Eles foram carcomidos já, né, por cupins, e foi feito todo um trabalho de poder manter isso digitalizado para poder permanecer. E vejam que antes do hospital existir como estrutura, como ele é conhecido hoje, como uma empresa pública, houve essa proposta de um regulamento, de uma consultoria externa que foi contratada, e logo na abertura, quando encaminharam a carta para o então reitor, colocaram tradicionalmente os objetivos da escola médica e do hospital de ensino têm sido basicamente os mesmos: educação, pesquisa e assistência. Ou seja, aqui está consolidado, né, o tripé virtuoso da história do hospital. E notem que, quando sai o primeiro regulamento do Hospital de Clínicas, em 1973, logo ao início, no artigo 2, nas finalidades, constava promover a realização de pesquisas científicas e tecnológicas. Ação concreta fundamental. Dentre as comissões que foram criadas no hospital, já existia a previsão de uma comissão científica e de planejamento de serviços médicos. Essa comissão científica, que existe até hoje, é uma comissão científica atuante e responsável pela estruturação, ao longo desse período, de inúmeras atividades que permitiram chegar a ciência do hospital no patamar que ela se encontra hoje. Esse era o hospital de então. Muitos de vocês não conheceram esse hospital desse jeito. Vejam que nós estamos olhando da ala sul, ou seja, não tinha o centro de pesquisas experimental, não tinham os prédios todos que a gente tem hoje no hospital, no entorno. Esse era o estacionamento do hospital, e que vocês veem que naquela época ainda tinha bastante vagas, e era um estacionamento pequeno, que não tinha maior importância, né, porque as pessoas não tinham, né, tanto deslocamento sozinhos como era hoje. O hospital não era cercado, as pessoas transitavam da São Manuel para Ramiro pelo meio do terreno do hospital sem maiores problemas. A segunda semana do hospital, e vocês veem que nos relatórios elas apareciam sempre como outras atividades, ainda não tinha a cara de uma atividade de pesquisa propriamente dita. Já teve uma semana científica temática, que foi para comemorar o Ano Internacional do Idoso. Notem que já tinham essas atividades, né, uma parte de congraçamento entre todos a comunidade interna, e é interessante ver que no final desse relatório, dessa parte da Semana do Hospital, dizia que culminava com um festivo almoço servido no refeitório do HCPA. Ou seja, eram outros tempos e a semana tinha esse papel de congraçamento efetivo. É importante lembrar que no mesmo ano que foi criada a semana, também foi criada a revista do hospital. Vejam que aqui já estão comemorando o 4º número. A revista era quadrimestral no início, e aqui então ela já estava no 4º número, desde o seu lançamento. A revista que continuou durante esses 40 anos também sendo mantida e sendo um excelente veículo de publicação da produção científica do hospital. Aqui eu quero lembrar duas coisas só que são importantes. Primeiro, o laboratório de hemodinâmica, que era um dos primeiros laboratórios que tinha informática pesada dentro do hospital. Era um primeiro, onde já tínhamos alguns equipamentos que se chamavam de fisiógrafos naquela época, que já tinham uma tecnologia embarcada impressionante para aquele período, e era nesse laboratório que se fazia pesquisa de muita qualidade. Notem que, inclusive, no rodapé diz que esse equipamento foi cedido pela CEMI. A CEMI era a Central de Medicamentos, que era a estrutura criada pelo governo federal para tentar desenvolver novos medicamentos nacionais
que eram testados na área cardiológica, nesse laboratório de hemodinâmica do Serviço de Cardiologia, que foi onde eu comecei a minha carreira no hospital, onde eu permaneci quase uma década fazendo pesquisas junto com um grupo de pesquisa maravilhoso. Notem que em cima eu só fiz um recorte de uma questão de informática para vocês verem a evolução. Comentava-se que o hospital tinha que comprar um novo computador em virtude do atraso da compra do anterior, que demorou muito, porque aquela configuração de 20 KB da memória do computador central do hospital já era ultrapassada. Eu não sei o que a gente faz com 20 KB hoje em dia, eu acho que é absolutamente nada, né? E naquela época era a memória do computador central do hospital. Claro que naquela época se usavam linguagens de baixíssimo nível, que dava para rodar uma folha de pagamento usando uma memória dessas, com todas aquelas unidades de fita que ficavam girando e armazenando os dados, e essa memória de 20K era só para gerenciar os equipamentos, mas não era uma memória de armazenamento como a gente tem a imagem hoje. Em 84, foi criada uma outra inovação do hospital maravilhosa, que rendeu para o hospital um enorme incentivo, que foi o FIP. Em 84 foi criado o Fundo de Incentivo à Pesquisa, que até hoje existe, que até hoje apoia os pesquisadores de todos os níveis do hospital, e sem dúvida nenhuma tem sido um instrumento fundamental para a pesquisa no Hospital de Clínica. Notem que em 85 nós já tivemos 400 trabalhos produzidos no hospital que já tinham o apoio do FIP. Quem gerenciava o FIP era a comissão científica, ou seja, já se tinha toda a perspectiva de integração, já se tinha esse aporte de que a pesquisa tinha que ter recursos próprios e de que, na medida que a pesquisa fosse mais efetiva, a educação melhoraria e a assistência também seria aprimorada no âmbito do hospital. Em 86, nós não temos o dado. É um dado que faltou, que a gente não tem esse relatório. No ano de 87, vocês veem aqui embaixo, no canto, a construção do auditório balde. O auditório balde, para quem não sabe, era um poço de luz do hospital, né? E que foi construído, vocês veem que aqui está aquela elevação para os assentos do hospital. E nesse ano também se comemora uma outra questão importante. Vocês veem que a Semana Científica, nesse relatório, é só aquela breve linha, realização da Semana Científica HCPA. Mas o importante é comemorar que foi a primeira vez que se obteve uma patente de um projeto de pesquisa do Hospital de Clínica. E nós estamos falando no ano de 87, onde a palavra inovação, empreendedorismo, né, essas palavras ainda não eram incorporadas, e o grupo da área de pesquisa biomédica do hospital já tinha essa visão e já fazia, inclusive, depósito de patentes nessa época, e já conseguia, inclusive, fazer algumas transposições de tecnologia. Aqui tem a citação da sigla, né, do grupo de apoio assistencial, que era o grupo comandado pelo professor Nilo, que era o grupo que se encarregava das questões que apoiavam a assistência na época, incluía a psicologia, o serviço social, toda essa área de apoio e realização da Semana Científica. Era ali que também estava enquadrada dentro do hospital a revista do hospital. Vocês veem que aqui nós tivemos 60 comunicações científicas nos painéis e temas livres. Em 88, vocês já veem o auditório balde pronto, inaugurado, né? A 7ª semana já teve uma participação, né, de pessoas que vieram brindar com suas falas, pessoas oriundas da Europa, da África, da América Latina, ou seja, o hospital ganhando corpo, e aqui a gente teve 79 trabalhos apresentados. Em 88, nós recebemos alguns pesquisadores jovens que foram premiados na época, que se incorporavam, né, à estrutura do hospital. Ali em cima vocês têm
a antiga biblioteca do hospital, que funcionava, onde hoje é o grupo de apoio administrativo do hospital. E vocês veem que falava-se da época do saldo do FIP, numa moeda que eu não me lembrava, eu fui me lembrar lendo esse manual, que eram as OTNs. A inflação era de tamanha velocidade que se criaram esses instrumentos, depois teve mais outra, que depois vai aparecer num outro, e que eram indexadores para tentar, de alguma maneira, né, fazer com que a moeda não fosse corroída tão rapidamente. Nesse ano, já existiam no hospital 2 projetos patrocinados pela FINEP, que eram também grandes inovações que o hospital fez. A FINEP não tinha essa visão de atuar na área da saúde e de financiar pesquisa, ela foi criada justamente para pesquisa mais tecnológica na área industrial, e o hospital conseguiu um grande projeto da cardiologia e um projeto extremamente inovador à época, que era o projeto Brasil Transplante da área de imunologia. Um projeto que permitiu ao hospital fazer toda essa questão de compatibilidade imunológica, visando doadores e receptores de órgãos, e nós estamos falando do período de 1988. Nesse mesmo período, se cria, né, toda aquela estrutura que depois evolui para o serviço de genética médica, com a questão toda dos estudos colaborativos de malformações, já tendo laboratórios, já tendo testes que eram realizados naquela época. Aqui vocês veem uma outra fonte que eu não utilizei, que foram os noticiários do hospital, que foram os fatos em foco. Isso aqui é uma fotografia desse relatório, né, do hospital, e vocês veem que também reforça, o FIP reforça a revista do hospital e reforça a Semana Científica. Ou seja, esses 3 elementos fundamentais de ter recurso, de ter um elemento de divulgação que documente e de ter um espaço que permita essa interlocução, que nem a Semana do Hospital. Aqui eu faço questão de lembrar, só para vocês verem o salto que houve, né? De 79 trabalhos para 202. Esses gráficos que para nós parecem um pouco toscos, na época eram tremendamente inovadores, né? Na época, os recursos de informática causavam um espanto para as pessoas da gente conseguir fazer gráficos sem ter que desenhar, sem ter que usar um desenhista para isso. Aqui tem um dado que é assustador quando a gente volta no tempo. Notem que dizia naquele gráfico do Fundo de Incentivo à Pesquisa que o índice inflacionário daquele ano foi de 1.764,86%. E que os recursos do FIP cresceram 3.754,67%. Ou seja, a criatividade dos gestores naquela época para conseguir navegar em águas tão turbulentas financeiras é uma coisa impressionante. E vocês veem que aqui já aparece a Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação, né? Que ela vem com uma série de nomes nos diferentes anos, mas que eram os trabalhos que eram aprovados justamente já nos seus aspectos éticos. Esse foi o ano que se criou o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital, que então tinha esse nome de Comissão de Pesquisa e Ética em Saúde, e em alguns outros relatórios ele aparece com o nome de Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação. Em 90, já aparece o grupo de pesquisa consolidado como parte do relatório, já ele sendo, né, creditado como o órgão encarregado de coordenar e fomentar as atividades, já tendo sido criado em 89 e, a partir dali, sendo responsável pelo FIP. Vocês veem que tem todo esse programa de pesquisa de novas tecnologias da engenharia biomédica, que à época já tinha 20 protótipos. Vocês veem que a gente já oferecia naquela época consultorias estatísticas, consultorias metodológicas. A comissão científica já tinha avaliado naquele ano 99 projetos de pesquisa.
E vejam o salto que foi essa semana científica de 1990, quando o hospital teve 402 trabalhos apresentados. Vejam que aqui começou a ter uma possibilidade de nós termos áreas próprias do hospital para fazer pesquisa. E aqui houve uma cerimônia que foi em maio de 90, onde o governo do estado, a Secretaria Extraordinária de Ciência e Tecnologia, aportaram recursos para que o hospital construísse o Centro de Medicina Experimental. Em 91, vocês veem que nós já tivemos 700 trabalhos na Semana do Hospital. Desculpe, 700 trabalhos aprovados em desenvolvimento no hospital e 553 trabalhos inscritos na Semana do Hospital. Aqui nós já tínhamos 44 áreas de conhecimento diferentes e vocês veem que a semana começou a cada ano a galgar maior número e maior abrangência em termos de áreas de conhecimento. Esse aqui era uma foto do então Centro de Medicina Experimental que funcionaria no subsolo da lavanderia. Essa área acabou sendo destinada para outras atividades e que, em função de um problema sério de estrutura, que era que quando as máquinas de lavar começavam a funcionar, gerava uma trepidação nos que seriam os laboratórios experimentais, que os equipamentos não teriam condição de suportar essa trepidação estrutural naquele prédio. Vejam uma outra situação dramática, se a gente for pensar. Essa evolução dos investimentos. Notem que aqui o hospital dimensionava em dólares, porque a moeda corrente já não era uma maneira de transformar, né, coisas em anos diferentes com a mesma moeda, era insustentável em função da velocidade da inflação na época. E notem que se partiu de 4 milhões e 700 mil dólares em 88 para 800 mil dólares em 91. Ou seja, nós tivemos uma redução absurda dos investimentos em função de toda aquela crise que se estava vivendo no país, em termos de inflação principalmente, que corroía todos os orçamentos das instituições. E mesmo assim o hospital continuava evoluindo, né, fazendo esses aportes das mais diferentes formas, tendo uma grande criatividade para enfrentar essa crise. Vocês veem a Semana do Hospital com seus painéis que foram feitos no próprio hospital, que nós emprestávamos esses painéis para toda a universidade no primeiro momento, que era uma grande novidade. Vocês veem a evolução, né, dos temas livres que estavam ali na semana, já eram 584 temas livres que foram apresentados em 92. Em 93 foram 527, se chegou nesse patamar dos 500 que permanecemos durante 3 anos. Aqui tem um outro dado que é interessante, que fala da participação de 2.807 pessoas. Esse dado flutua ao longo dos relatórios, porque, ora, ele era contado como pessoa, ora era computado como participante das atividades. Vocês vão ver que daqui a pouco vai aparecer 6.000 participantes, mas eram 6.000 participantes das diferentes atividades, e não 6.000 pessoas participando. Então, esse é um dado que alguém que for compilar para escrever a história dessa trajetória vai ter que ter muito cuidado, que nem sempre, quando se fala na participação, a gente está usando a mesma unidade, que são pessoas. Em 93, nós tivemos uma criatividade no hospital, que foi a única vez que se fez relatórios em outras 2 línguas. Nós tivemos um relatório que tinha, né, a transposição dos textos em francês e em inglês. Muitos poderão se perguntar por que em francês, porque naquela época a CAPES estava estimulando a formação de um convênio entre hospitais universitários brasileiros e franceses, que infelizmente não progrediu e que teria sido uma oportunidade fantástica de desenvolvimento para toda a rede de hospitais universitários brasileiros, que infelizmente acabou não se concretizando.
Vejam o gráfico novamente, né, mostrando aquele novo patamar dos 500, que aí baixou e chegou em 499 em 94. E aqui teve uma novidade de que, pela primeira vez, esses resumos foram publicados como um suplemento da revista do hospital. Ou seja, é a primeira vez que se tem publicados esses resumos que ficam perenizados na publicação. Então, é uma maneira de nós garantirmos que esses documentos permaneçam, né, que eles podem ser consultados, que a gente consiga resgatar o que se produzia naquele período no hospital. A Semana do Hospital de 95 teve a participação de 45 instituições. 51 atividades foram realizadas. E ficamos naquele mesmo patamar dos 498. Aqui é um momento histórico de que, em 96, houve a assinatura, né, de um convênio entre a URGS e o hospital para construir o Centro de Medicina Experimental, não mais no subsolo da lavanderia, mas sim ao lado do hospital, na ala sul. Notem que em 97 já se fala, né, de novo, na semana, com as atividades, com 452 temas livres, já se teve o início, ao longo do ano, não mais só da semana, mas dos simpósios GPPG, que eram atividades, né, de periodicidade variável, que faziam divulgação das atividades de pesquisa, que traziam convidados internacionais para que aqui no hospital dessem a sua contribuição. Notem que nós temos aqui a primeira foto dos fundamentos, das fundações do Centro de Pesquisa, que depois deixou de ser chamado de Centro de Medicina Experimental para ser simplesmente chamado de Centro de Pesquisa. Ali em cima, ainda no texto, chamava de Centro de Pesquisas Biomédicas. Houve um aporte importante também da FAPERGS e da CAPES, que permitiram que esse convênio da URGS do hospital pudesse realmente consolidar essa proposta de ter uma área própria para pesquisa, para os laboratórios, para os pesquisadores poderem ter uma referência geográfica importante. E vejam que a Semana do Hospital de 98 já dá um salto de novo, já vai para 700 trabalhos inscritos. Esse foi um ano que nós tivemos a visita de um prêmio Nobel no hospital, né, que veio fazer uma conferência, que foi o professor Andrew Schally. Ele não foi durante a semana, mas foi no final do ano. Foi uma importante referência. Esse foi o ano do centenário da nossa Faculdade de Medicina, que teve um evento maravilhoso, né, que trouxe pessoas do mundo inteiro para ilustrarem, para dar, né, uma dimensão da importância da nossa faculdade no contexto da formação médica brasileira. Quando a gente vê a obra do hospital aqui já erguida, e vocês veem que no ano seguinte ela já está com toda a fachada pronta, vocês veem que quando se tem recursos e vontade, as coisas realmente progridem. Os temas livres continuam aumentando, já estamos em 877, e eu fiz questão de mostrar essa foto, que era a capa do relatório, onde aparecia pela primeira vez na ala sul, já o prédio do Centro de Pesquisa Experimental. Vejam como Porto Alegre era uma cidade bem mais horizontal do que é hoje. No vídeo já tinha aparecido, mas eu achei importante colocar essa foto que estava nesse relatório, dos pôsteres daquela época que eram feitos em folhas separadas, impressas nas impressoras pequenas, que não se tinha ainda muitos plotters para fazer a impressão em grande folha, e se faziam essa pela justa posição. Né? Aqui, de novo, nós estamos com 708 temas livres. Aqui aparece já o laboratório do serviço de endócrino instalado num novo prédio, no último andar. A criação de duas novas estruturas, que foi a Unidade de Pesquisa Clínica e o Centro de Investigação de Medicamentos e de Vacinas do hospital. Duas áreas que acabaram sendo o embrião
do Centro de Pesquisa Clínica. Elas funcionavam onde hoje é a UTI cardiológica do hospital, no norte do Terceiro Norte. Vocês veem aqui, em 2001, com 674 temas livres. Vocês veem que aqui já houve, então, agora, em 2001, a inauguração do Centro de Pesquisas, a inauguração do Centro de Investigação Clínica em Medicamentos, que foi uma estrutura que tinha, à época, 24 leitos e era utilizada para justamente fazer testes para liberação de medicamentos genéricos, que recém estavam entrando no mercado brasileiro como uma grande inovação no sentido de popularizar, de disponibilizar o uso de novos medicamentos para a população. Goldim? Sim. Acabaste de receber mais tempo, então tu fica bem tranquilo que pelo menos 15 ou 20 minutos tu dispõe. É que nós estamos em 2001, né? Aqui a gente teve um cadastro internacional do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital, e notem que nós estamos falando em 2001, e aqui nós tivemos o nosso primeiro edital para a seleção de grupos de pesquisadores que iriam ocupar os laboratórios temáticos do Centro de Pesquisa. Ou seja, essa é uma marca do hospital. O hospital fez um convite por edital para as pessoas se credenciarem, apresentarem as suas propostas, que foram avaliadas por avaliadores externos desde a primeira vez, para verificar quem iria ter o direito de ter esse uso, né, do hospital. E vejam que logo abaixo já se falava na infraestrutura no centro de pesquisa dedicado à pesquisa em modelos animais, né? A nossa unidade de experimentação animal, que é uma unidade modelar no Brasil, já naquela época, em 2001, estava com a sua franca infraestrutura em fase de montagem. Aqui vocês veem só uma foto da estrutura dos 24 leitos da unidade de pesquisa clínica que se tinha lá no Terceiro Norte. Em 2002, nós tivemos os 538 projetos apresentados e 587 temas livres. E já nesse relatório já aparecia a relação dos laboratórios temáticos que haviam sido selecionados e a implantação de uma novidade que eram os laboratórios compartilhados. Ou seja, nesse momento a gente já tinha a estrutura montada para esse modelo inovador, para esse modelo que a gente reconhece como vencedor de estruturar a pesquisa numa instituição pública como a nossa. E aqui vocês veem essas duas de novo, o Centro de Investigação Clínica em Medicamentos e o Núcleo de Pesquisa em Vacinas. É importante lembrar que naquele momento o hospital desenvolveu inúmeros projetos de vacinas e agora nós estamos retomando novamente essa possibilidade de grandes estudos de vacinas também no âmbito do hospital. A Semana Científica de 2003 teve 694 temas livres. Aqui só para mostrar o mesmo dado, mas é importante vocês verem como ela tinha esse destaque, né, anualmente nos nossos relatórios. Aqui num relatório de gestão aparecia o consolidado, e aqui que eu mostro para vocês que tem essas discrepâncias de participantes, né, que talvez aquele número de 4.000 não sejam 4.000 pessoas, mas sejam 4.000 participações em palestras e conferências. Em 2005, nós temos 614 temas livres, e vocês já veem que existe a citação dos alunos de iniciação com bolsas do hospital, com bolsas do CNPq, com bolsas da FAPERGS, que eram avaliados especificamente, e aqui surge também a instituição de prêmios, e prêmios que destacavam os 3 melhores trabalhos e possibilitavam, naquela época, que os alunos vencedores tivessem paga a sua inscrição em eventos nacionais. Isso era uma maneira de possibilitar que os alunos também tivessem inserção em outros congressos, em outras situações de maior visibilidade que a Semana do Hospital. O mesmo dado, né, de 614 em 2006,
nós temos novas fotos, né, demonstrando a pujança, a participação da comunidade nessas atividades. Já foram 669 projetos que foram avaliados, sendo que 243 foram apoiados pelo FIP, e 936 trabalhos foram inscritos na semana. Novamente, aqui tem um dado que, de novo, tem que ser visto com cautela, de que tiveram 6.025 participações em palestras e cursos, que, de novo, devem ser pessoas que participaram em múltiplas atividades e assim foram computadas. Em 2006, vale salientar nessa tabela a participação de 104 avaliadores para fazer a seleção dos resumos, de 50 pesquisadores que avaliaram os pôsteres, e de que vocês veem que aqui aparece, então, aquele dado que eu estava dizendo para ver com cautela, de que o número de participantes foram 2.098 pessoas que se inscreveram como tal nas palestras, totalizando 6.025 participações entre palestras e cursos do hospital. Os 936 trabalhos que foram apresentados na Semana do Hospital tinham ainda uma seleção para apresentação oral de 40 desses trabalhos. Em 2006, essa foto também é igualmente histórica, porque é a foto das fundações do prédio do Centro de Pesquisa Experimental, que fica na face leste do hospital, então afastado do corpo principal do hospital, e hoje, com a construção do bloco B e do bloco C, acabam sendo, novamente, ele fica unido, inclusive por a passarela, que forma quase que um cordão umbilical, que une agora o Centro de Pesquisa Clínica ao bloco C, o bloco C, onde irá ter as atividades novas da coordenação do GPPG e de alguns dos serviços e laboratórios dos núcleos compartilhados, integrando definitivamente a área de pesquisa geograficamente a todas as demais áreas do hospital. Foram momentos também de reconhecimento de pessoas e de instituições, né? A constituição do GPPG foi lembrada, o apoio da Fundação Médica, desde 91, também foi recordado nesse ano de 2006, como tendo sido 2 marcos importantes na produção científica do hospital. Em 2007, nós tivemos 678 trabalhos, né, que foram submetidos à avaliação das comissões do hospital, e na semana do hospital, nós tivemos a publicação dos trabalhos novamente na revista, ou seja, dando garantias de que ela permanece, né, para o futuro, quando alguém quiser rever o que era pesquisado e apresentado, está lá documentado naqueles suplementos da revista do hospital. Vejam que aparece aqui um destaque para as atividades de um edital que o GPPG lançou em 2007 para fazer um fomento diferenciado para projetos que gostariam de ter maior aporte de recursos. Houve uma série de demandas que geraram a criação do Núcleo de Pesquisa 2, que ficava localizado na frente do que é hoje a coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação do hospital. Foi uma área que o GPPG ocupou durante um bom período de tempo e acabou devolvendo. Esses núcleos de pesquisa vão acabar voltando agora com a implantação, né, da nova área junto ao Bloco C. E houve a reforma da área física do GPPG, com uma nova sala de reuniões para as comissões científicas e de ética em pesquisa em saúde, que era então o nome dado ao Comitê de Ética em Pesquisa do hospital. Em 2007, aparece no balanço social novamente as atividades de pesquisa em destaque. Vejam as fotos da Semana do Hospital com a participação intensa, né, de alunos, de profissionais, no sentido de que
esses 1.058 trabalhos inscritos tiveram uma enorme visibilidade, mas uma visibilidade que era novamente efêmera dos pôsteres, e que agora, com a nova modalidade da semana que nós estamos lançando esse ano, é uma visibilidade mais perene, uma visibilidade que vai permitir que as pessoas possam revisitar os pôsteres em qualquer horário e não mais só dependente daquela pequena janela de tempo diária que os pôsteres ficavam disponíveis nos painéis do hospital. Vejam essa perspectiva do auditório principal do hospital, com a sua perspectiva da época, e aqui já uma foto do prédio erguido do Centro de Pesquisa Clínica. O novo centro que seria instalado logo após e que permitiu um impulso enorme para as pesquisas clínicas do hospital. Em 2008, nós tivemos a 28ª Semana Científica e foi interessante de ver que teve toda uma repercussão já no sentido de a continuidade dessa possibilidade de troca, essa possibilidade de ter um espaço anual para que a pesquisa do hospital possa se encontrar, se mostrar, ser vista e permitir intercâmbio, inclusive interno, das suas possibilidades. Em 2009, houve essa inscrição de 1.006 temas livres na 29ª Semana do Hospital. Em 2010, nós tivemos 900 trabalhos inscritos. Em 2011, nós tivemos 1.222 trabalhos inscritos. Ou seja, vocês veem, são números crescentes que vão sendo apresentados. Em 2012, nós temos a Semana Científica com uma participação de 957 resumos inscritos, dos quais foram selecionados 832. E, novamente, um destaque para 55 que tiveram apresentação oral. Aqui é importante que, nesse ano de 2012, foi o ano que nós criamos a Unidade de Recursos Biológicos, uma área destacada do Centro de Pesquisa Experimental, que é dedicada para armazenamento de material biológico. É onde o biobanco do hospital é armazenado, onde as diferentes coleções do biobanco e os diferentes biorepositórios dos múltiplos projetos de pesquisa que armazenam material biológico ficam ali guardados, protegidos, com toda uma série de cuidados necessários para preservar esse patrimônio muito importante da pesquisa do hospital. Em 2013, nós temos novamente, os dados da pesquisa, e é importante destacar a presença muito forte das bolsas de iniciação científica, o aporte de bolsas da FAPERGS, o aporte de bolsas do CNPq, e também, a partir de então, a criação das bolsas de pós-doutorado do hospital em conjunto com a CAPES. Em 2014, a Semana do Hospital começa a desenvolver algumas questões temáticas. Vale lembrar que a segunda Semana do Hospital, em 1982, teve a dedicação para o Ano Internacional do Idoso. Agora, em 2014, o tema central era o estado da arte na ciência. Nós tivemos 885 trabalhos apresentados, nós tivemos uma série de pessoas que vieram do exterior participar do hospital, e nós tivemos também, em 2014, a novidade de introduzirmos videoconferências, a participação de pessoas de forma remota, que hoje, para nós, é parte do nosso dia a dia, e que, então, era uma novidade que chamava bastante atenção. Em 2015, a pesquisa do hospital apresentou 858 pôsteres. Nós tivemos toda uma novidade, que foi a troca do nome da revista do hospital, que passou a ser chamada de Clinical and Biomedical Research, que adotou o DOI pela primeira vez na revista do hospital,
E é importante que a gente, então, veja que toda essa parte de pesquisa do hospital, ela vai se mantendo e aprimorando de ano para ano. E o tema da semana de 2015 é um tema fundamental, que foi a ciência e assistência, conhecimento transformando realidades. Ou seja, esse é um dos grandes propósitos da ciência, é da ciência realmente ter esse papel transformador para a realidade aonde ela se insere. Em 2016, nós já tínhamos 880 pôsteres e tem um destaque importante, que é a questão de nós já contarmos com 71 grupos de pesquisa certificados e cadastrados no CNPq. É importante que essa visibilidade que os grupos de pesquisa, ao se organizarem, ao terem linhas de pesquisa caracterizadas, fazem com que o hospital passe a ter progressivamente um reconhecimento nacional e internacional consolidado e não mais só como experiências e produtividades individuais. Em 2017, nós tivemos novos crescimentos dos grupos de pesquisa e vocês veem que a gente tem uma série de questões que estão falando na pesquisa, e o tema de 2017 foi pesquisa, crise e resiliência, no sentido de abordar as questões que nós estávamos passando da carência de recursos, já naquele momento histórico, que a gente teria que ter esse enfrentamento que nós temos até hoje, na busca de recursos, na busca de manutenção dos próprios grupos. Já tivemos em 2017 uma outra inovação, que foi criar a categoria de inovação, ou seja, de incentivar os pesquisadores a desenvolverem esses projetos que podiam ser transferidos para a área assistencial. Em 2017 foi lançado também pela primeira vez um infográfico da pesquisa, ou seja, um documento que consolida em uma página os dados da pesquisa para que sejam de fácil entendimento, de fácil divulgação. Isso é fundamental para que a pesquisa tenha o reconhecimento social, para que a pesquisa tenha o reconhecimento das demais áreas do hospital, das demais áreas da universidade, para que a imprensa possa dimensionar, de alguma forma, a pujança dessas atividades que muitas vezes ficam restritas ao âmbito da própria comunidade científica do hospital. Em 2018, num relatório integrado de gestão, a própria apresentação incorpora aquela visão do infográfico da pesquisa. E notem que aqui nós já estamos com o auditório novo, né, com o auditório todo ele reformado, um auditório que de uma simples tipo arquibancada de concreto com cadeiras soltas foi sendo progressivamente, né, repaginado, reformatado para chegar nesse auditório maravilhoso que nós temos hoje e que, infelizmente, nós não estamos podendo utilizar neste ano em função da pandemia. Em 2018, nós tivemos a implantação da GHUSE Pesquisa, que foi uma ferramenta fundamental para nós podermos ter essa visão de todo dos aspectos da pesquisa. Além da plataforma Brasil, nós vamos incorporar, então, com a GHUSE Pesquisa de forma integrada as questões logísticas e financeiras também do hospital. O hospital já tinha, desde o início da década de 90, sistemas informatizados para acompanhamento da pesquisa, mas a GHUSE se integra a essa grande plataforma, que é o sistema GHUSE, que foi desenvolvido pelo hospital, agora também incorporando as atividades de pesquisa, além das atividades assistenciais que ali já constavam. Em 2019, nós temos toda uma apresentação de 744 artigos publicados em revistas indexadas. O hospital teve mais de 24.900 citações, né? E eu garanto para vocês que esse número é superior, porque às vezes as estratégias de busca não são capazes de captar. E vejam que a Semana do Hospital apresentou 886 trabalhos. É importante que nós consigamos ter essa visão integrada. Vocês veem que a cada ano
de uma simples citação da Semana Científica que nós tínhamos em 81, nós temos hoje em dia uma dimensão da pesquisa, incluindo quantos pesquisadores, quantos doutores, né, quantos programas de pós-graduação, o número de consultorias, o número de bolsistas, e, inclusive, já podendo computar quantos participantes em projetos de pesquisa clínicas nós tivemos. Ou seja, é o hospital cada vez mais se apropriando dessas novas tecnologias, cada vez se apropriando mais das suas próprias informações para poder dimensionar ações, para poder entender melhor o que é fazer pesquisa num hospital universitário. Notem que agora nós temos um enorme desafio pela frente. Né? Nas novas áreas que serão instaladas nos prédios, no bloco C, o grupo de pesquisa e pós-graduação deixa o seu local histórico do hospital naquela área que carinhosamente é chamada por todos de aquário, na frente da presidência do hospital, na frente dos auditórios do hospital, e vai migrar para o 5º andar do bloco C, integrando o centro de pesquisa clínica, o centro de pesquisa experimental, e tudo passa a estar funcionando de uma forma muito mais integrada a partir de agora. Vejam que a Semana do Hospital, esse ano, teve 924 painéis disponibilizados no site da Semana Científica. São maneiras inovadoras que a Semana foi incorporando para permitir que as pessoas pudessem visualizar, que as pessoas pudessem ter essa permanente visualização dos dados. Vejam que se quisermos transformar isso num gráfico, nós podemos visualizar que em alguns anos a pesquisa aumenta e diminui, ela faz uma flutuação, mas ela se mantém a partir do ano de 2006, nesse patamar, ao redor de 1.000 projetos apresentados anualmente na Semana do Hospital. Ou seja, isso só demonstra a pujança que nesses 40 anos a pesquisa do hospital teve, que continua tendo e que ainda terá por muitos anos à frente. Ou seja, eu vou terminar com essa belíssima imagem que estava no relatório integrado de gestão de 2019, que demonstra justamente essa integração virtuosa da saúde, da educação com a ciência, que o hospital sempre desenvolveu desde os seus primórdios. Desde o planejamento do hospital, a assistência, o ensino e a pesquisa são tidos como atividades indissociáveis, de que a saúde e a educação e a ciência são um triângulo que não pode ser separado. E nessa foto maravilhosa, dizem sempre que na ponta do arco-íris tem um pote de ouro, e vejam que esse pote de ouro está caindo justamente nos prédios novos, onde nós vamos, então, a partir de agora, iniciar uma nova caminhada do GPPG na sua área nova, com os centros de pesquisa trabalhando de forma cada vez mais integrada ao hospital, e tudo isso contribuindo para quê? Para que a população possa ter uma nova perspectiva de acréscimo de conhecimento, de transposição de conhecimento, para que a sua saúde seja feita da melhor forma possível. Muito obrigado, fico muito honrado de ter podido fazer essa participação nos 40 anos do hospital e dizer para vocês que é um orgulho muito grande de poder ter contribuído, né, de uma forma muito singela para que isso tudo ocorresse. Muito obrigado.